Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, sou jornalista e pós-graduada em psicologia analítica. E esse é mais um dos vídeos que eu estou fazendo com os principais movimentos astrológicos com foco nos ascendentes. E chegou a vez de levantar algumas questões, algumas hipóteses, algumas possibilidades para quem tem um ascendente no signo de Escorpião. E por que as previsões são feitas com foco no ascendente? Eu sempre explico isso no início de cada vídeo. Além do ascendente, claro, ser o ponto mais pessoal do mapa, né? Ascendente, Sol e Lua são os pontos mais pessoais do nosso mapa, mas o ascendente ele traz o direcionamento do mapa. Além disso, é através do ascendente que a gente vai dividir as 12 casas. E as casas representam no mapa astrológico as áreas da nossa vida, que é onde a ação vai acontecer, onde as questões vão acontecer, é a partir dessas áreas da vida, a partir das casas astrológicas, entendendo o que está sendo ativado ali, planeta, signo e o conceito de cada casa, que a gente vai conseguir levantar as questões. Além disso, eu também sempre repito isso nos vídeos dessa série, que o contexto sempre vai ser importante dentro de qualquer leitura. Essa série não é uma leitura personalizada. São questões gerais que a minha intenção aqui é que sejam úteis para você, algumas questões que eu vou trazendo aqui, para você já ir se preparando, porque o ideal é sempre fazer o seu mapa e o mapa do seu ano, tá bom? Bom, então, quem é Escorpião? Escorpião é o segundo signo do elemento água. Então, ele tem capacidade de fixar, ele tem modalidade fixa, assim como Touro, Leão e Aquário. Então, tem capacidade de fixar, de resistir, de preservar, de sobreviver, mesmo quando as condições não são tão favoráveis assim. Lembra que a água também, enquanto elemento, ela serve como um espelho. Então, muitas vezes, a aproximação, né, esse primeiro contato com o mundo, porque o ascendente também representa esse primeiro olhar, né, é o corte do cordão umbilical, a forma como a gente se apresenta, como a gente se posiciona em relação ao mundo e como o mundo nos enxerga também. Não o público é uma questão de casa 10, mas quando aquela relação mais um a um, como é que nos enxergam, tem a ver com o ascendente. Então, aqui, essa aproximação, ela é mais reativa, ela é mais ligada à percepção, à observação das circunstâncias antes de agir. A água também, ela é o mais maleável dos elementos, então tem uma capacidade, sim, de se adaptar às circunstâncias, visando justamente o quê? A preservação, a sobrevivência. A natureza de Escorpião é fixa. Além disso, os signos do elemento água, que são Câncer, Escorpião e Peixes, eles estão conectados ao desejo, porque é a partir do desejo que a vida nasce. Então, se Câncer está conectado, é o primeiro signo do elemento água, aos primeiros desejos, que é o nascimento, o acolhimento, a nutrição, o pertencimento ao clã, a proteção. Escorpião é o segundo signo do elemento. Então, tem a capacidade de sustentar tensões que vêm a partir desse segundo estágio do desejo, o desejo adulto, da vida adulta, que daí já traz uma questão de conexão, de aprofundamento, de possuir aquilo que lhe toca e aquilo que toca. O comando também do ascendente de Escorpião, em Escorpião, é de Marte. Mas aqui a força marciana, ela não é bélica, porque existe uma necessidade de sobrevivência, lembra? Então, essa necessidade de sobrevivência, aliada a essa capacidade de observação que a água traz, de reflexão, refletir, né? É uma questão da água, a água está ligada à questão de refletir, de fazer reflexões, torna esse ascendente em escorpião, então, um estrategista, sabendo muitas vezes quando avançar a tropa e quando recuar a tropa. Claro que aqui eu estou trazendo alguns conceitos gerais, porque a posição de Marte vai apontar para o direcionamento desse ascendente em escorpião e também para o desenvolvimento desse ascendente em escorpião. Como, onde, de que forma essa força estratégica vai aparecer e que dificuldades vai enfrentar durante a vida, aí, claro, vai depender do seu mapa. Bom, signos fixos, eles foram a bola da vez, especialmente em 2022, até ali o primeiro semestre de 2023. Então, você teve naquele período, só lembrando um pouquinho do passado, os eclipses batendo aqui
na porta desse eixo do seu mapa, casa 1 e casa 7. Inclusive com um grande finale que aconteceu lá em outubro de 2023, amarrando algumas pontinhas soltas. Lembra que o ascendente em Escorpião, ele tem essa natureza voltada a preservar. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter se dado conta, dentro desse processo todo ali, a partir de 2022, que precisava abrir mão de algumas, entre aspas, preservações para fazer o que você faz de melhor, que é justamente sobreviver. É soltar, desapegar para poder ir adiante e se transformar. Ao mesmo tempo, os dois planetas construtores do zodíaco, que são Saturno e Júpiter, estão dando uma força extra para você que tem um ascendente em Escorpião. E por que eu digo isso? Porque Saturno está atualmente transitando por Peixes aqui na casa 5, suavizando a condição maléfica do planeta, até porque é uma casa benéfica e é uma casa que ela é o júbilo de Vênus. E além disso, essa casa 5 faz aspecto, faz um trígono com o ascendente, enxerga o ascendente com bons olhos. Então, até 2026, é como se você tivesse a faca e o queijo na mão para consolidar aquelas janelas que você começou a abrir a partir de março de 2023 nas áreas de Júpiter e Vênus no seu mapa também. De forma geral, a casa 5 tem relação com o amor, com o prazer, com os projetos criativos, com os hobbies, com os seus talentos natos. Inclusive, você recebeu em 2023 Vênus na sua casa 10, na área de Leão, entre junho e outubro de 2023, com uma retrogradação que durou aqui quase 2 meses. Então, perceba que existe uma conexão aqui entre essas áreas: carreira, talentos natos, parcerias, né? Porque Vênus também comanda essa área aqui que está recebendo Júpiter atualmente, e dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque Júpiter também comanda a área de Sagitário do seu mapa. Então, vamos lá, vou me fazer entender melhor agora. Sabe quando você começa no passo a passo de Saturno, sem pressa, sem pausa, e vai resgatando, de repente, atividades que te dão prazer, ou até mesmo começa a desenvolver talentos adormecidos, porque Júpiter comanda essas áreas de Peixes e Sagitário no seu mapa. Então tem uma conexão já natural no seu mapa, claro que daí tem que ver como é que está a posição do seu Júpiter, enfim, né? Outros aspectos que eu teria que ver com o teu mapa na minha frente. Mas Júpiter comanda essas duas áreas do seu mapa, casa 2 e casa 5. Então, tem uma conexão em como você ganha e administra o seu dinheiro, com a casa 5 ligada aos talentos, o que pode ser desenvolvido, e é um planeta benéfico, Júpiter. Lembra que tudo que envolve talentos natos, às vezes tem uma pegadinha, porque como é natural, você pode até não achar que é um talento. E aí o que acontece? São os outros que nos dão as pistas. Quando alguém chega e diz para você: Puxa, como você é didática, você explicou super bem, você deveria ensinar, bah, você dá uma aula aqui. Ou então, olha, você tem as melhores estratégias, deixa eu conversar com você, porque você sempre me traz alguma ideia, você tem uma estratégia bem bacana, você sempre consegue fazer um bom planejamento. Ou então, puxa, como você dá bons conselhos. Toda vez que eu converso com você, eu me sinto escutada e parece que você sempre diz aquilo que eu preciso ouvir para aquele momento da minha vida. Enfim, é um tema para você refletir, porque existe aqui uma porta aberta para desenvolver isso dentro desse processo maior que vai até 2026. Você consegue imaginar novos cenários para você? O que você precisa fazer, de repente, para tirar algumas ideias que estão no papel, colocar em ação, parar de procrastinar? Especialmente agora, os primeiros 4 meses do ano podem ser interessantes para fazer alguns ajustes e firmar bem essa base, porque Júpiter está voltando, né, para o movimento direto aqui em Touro e faz novamente os temas da casa 7 andarem. Então, aqui são oportunidades, são questões que podem ter um desenvolvimento atrelado a parcerias, a alianças, a acordos comerciais, a clientes, a contratos, às vezes até o próprio parceiro ou parceira, se você tem um relacionamento sério, se está no seu contexto, pode fazer parte desse processo. E, inclusive, agora, nesses primeiros 4 meses do ano, até ali o dia 23 de abril, você pode perceber oportunidades que ficaram num stand-by,
lá de 2023, do segundo semestre de 2023 em diante, e elas voltam a andar. Então, pode ser um momento interessante de você ajustar e amarrar bem esses acordos. Porque a partir do dia 25 de maio, Júpiter vai sair da sua casa 7 aqui e vai cair na casa 8 do mapa, em Gêmeos. Lembra que Júpiter é um planeta benéfico, sim, mas em Gêmeos ele está numa posição que pede um pouquinho mais de atenção, é uma debilidade para o planeta, e aqui a casa 8 é justamente uma consequência da casa 7. Então são os resultados dessas parcerias. Tá bem firme, tá bem forte, tá bem fixado aqui, tá bem acordado. E isso aqui vai desde o resultado financeiro, diretamente ligado ao casamento, à sociedade, aos clientes, aos acordos comerciais, e esse resultado pode ser tanto um resultado bacana, tipo lucros dessas parcerias, ou dívidas, né, questões ligadas a impostos também, e também até alguns assuntos mais espinhosos, como tabus, e questões que muitas vezes, às vezes você não tem vontade de mexer. A intimidade do casal, né? Já que o casamento é a casa 7, a casa 8 é a intimidade ali, o dia a dia. Também está nessa casa 8 que vai ser estimulada com esse ingresso de Júpiter em Gêmeos a partir do dia 25 de maio no seu mapa. Então, aqui é um período de atenção, especialmente porque Gêmeos carrega esse Júpiter de volatilidade e de dúvida. Lembra, Gêmeos tem o comando de quem? Ah, Mercúrio. E Mercúrio está ligado à informação, à mente, ao questionamento. Vou deixar um card aqui, inclusive, sobre Mercúrio, o planeta mais volátil, né? Que a gente tem na astrologia, para você assistir, até porque para você vai ser interessante entender como que Mercúrio opera. Então, Mercúrio está ligado a esse processo de informação, à mente, ao questionamento. É o contrário de Júpiter, não é amigo de Júpiter. Júpiter é a clareza, né, absoluta, é a certeza absoluta, é a fé, é o vai que dá, é o vai que dá certo. Ok, vai que dá. Mas esteja preparado aqui para uma estratégia de plano B em mãos, especialmente ao lidar com recursos que não são seus ou recursos compartilhados. Entenda que é uma área que pode ter alguns altos e baixos e administre então as decisões que você precisa tomar usando a informação como aliada. Tem uma conexão aqui mercuriano, a informação como aliada. E se alguém cuida, por exemplo, do seu dinheiro para você, não acredite em contos bons demais para ser verdade. Tenha jogo de cintura, sim, mas use a informação como aliada para entender, ok, eu estou jogando a minha cintura para lá e para cá, estou dançando uma música, mas qual é a música que eu realmente estou dançando? Então não tenha medo de admitir também o que você não sabe. O que você não sabe, você pode delegar para alguém ou procurar aprender. Na segunda quinzena de agosto, a quadratura de Júpiter com Saturno vai deixar mais evidente qual é a música que está tocando para você, dentro da sua vida, dentro do seu contexto, dentro do seu mapa, e é aí que vai ter o ajuste fino desse movimento de 2024. Mas, de forma geral, lembra que essa é uma das 4 etapas de Saturno em Peixes. E no seu mapa, Saturno está numa posição bacana, está atenuando a questão maléfica de Saturno. Então, abrace a tua capacidade estratégica que já existe aqui do ascendente em Escorpião e continue, sabendo que você vai ter que ter um pouquinho mais de maleabilidade nesse período, especialmente no segundo semestre do ano que vem, ok? Em relação a Mercúrios retrógrados, né? Sabe aquele cara, eu acho engraçado assim, né? Mercúrio é aquele cara que nunca falta para festa que é convidado. Entra ano, sai ano, ele sempre aparece. É Mercúrio retrógrado. Aliás, eu como gosto muito de cinema, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu lembrei daquele filme dos anos 60 com aquele comediante Peter Sellers, que é o convidado bem trapalhão. Aparece na festa, faz um estrago, cria caos e confusão, mas no final das contas a intenção era boa, era um cara bacana, gente boa. É assim que eu acabo enxergando muitas vezes as retrogradações de Mercúrio, né? Pois em 2024, Mercúrio ainda ganha mais relevância, porque ele está conectado a Júpiter em Gêmeos a partir de maio. Lembra, né, que Gêmeos é comandado por Mercúrio, então tem uma conexão entre as retrogradações de Mercúrio e o que está acontecendo nessa área de Júpiter também no seu mapa. Bom, as retrogradações desse ano acontecem em signos de fogo. Opa, é uma mudança de qualidade. Lembra que em 2022, eu sei que 2022 parece que faz 20 anos de tanta coisa que aconteceu na sua vida a partir de 2022,
Mas lembra que em 2022, a gente teve todas as retrogradações de Mercúrio entre signos de ar e terra. Então ficava naquela cúspide, naquele meio do caminho. Entrava num signo de ar, voltava para a terra, voltava para o ar. E depois, em 2023, foram retrogradações somente em signos de terra. Então, de forma geral, isso trazia uma questão muito mais racional, tanto o ar quanto terra são elementos mais racionais, mais práticos, a questão do planejamento, muitas vezes colocar realmente as coisas no papel que são necessárias e organizar a casa, mas às vezes fica só no planejamento mesmo, só no papel, só estruturando ali, estruturando, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Sabe aquela pessoa que para fazer alguma coisa eu tenho que me organizar para fazer. Daí fica um dia inteiro escrevendo, se organizando, para depois saber o que vai fazer no dia seguinte. No fim, né, acaba ficando aquela coisa assim, acaba procrastinando porque cansou de ter que colocar tudo no detalhe, tudo organizado. Bom, isso foi uma coisa que pegou muito em 2023. Por um lado é bom, porque a gente teve esse espaço para planejar o que é importante para nós, mas agora o elemento fogo tem uma relação mais com a execução das coisas mesmo, uma questão até mais emocional. Mas quando eu falo em emocional, é em inglês a palavra emoção é emotion, né? É algo que te coloca em movimento. Pensa que emotion, estou em movimento. Então, no sentido de entender o quanto que aquela questão te mobiliza, o quanto que aquela questão te convida para uma ação, uma atitude, e muitas vezes encontrar uma solução para a questão através da criatividade, que é uma outra questão ligada ao elemento fogo, né? O processo criativo. O fogo tem essa conexão com o ato de criar, né? Então, entre os dias 1º e 25 de abril, Mercúrio vai retrogradar aqui nessa área 6 do seu mapa, em Áries, é o primeiro signo do elemento fogo, então, iniciativa, impulso, ação mais rápida, uma coragem para se posicionar, e a casa 6 coloca em evidência a sua rotina, a forma como você executa o seu trabalho, subordinados, se você é uma pessoa que lidera uma equipe, por exemplo, as pessoas que trabalham para você são casa 6, a sua saúde e também as doenças, animais de estimação. Lembra que Áries, ele é a exaltação do Sol, é o lugar onde o Sol se exalta. E o Sol comanda o quê? Comanda a sua casa 10. Olha que interessante. Aqui pode ser um momento bacana para explorar um plano de ação focado realmente na sua carreira, nos seus objetivos, e até mesmo revisar algum tipo de rotina de trabalho que pode não estar funcionando para você. Sabe quando a gente se dá conta, tipo, não, só um pouquinho, eu preciso preservar a minha rotina também, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso ter uma rotina que funciona para mim, onde eu tenho a minha autonomia. Então, observe que podem ser questões que aparecem, e ficam mais evidentes para você, especialmente ali na última quinzena de março, quando as situações começam a aparecer. A retrogradação nunca traz algo novo, quando o planeta está retrógrado, ele já tocou os pontos antes. No caso, ali na última quinzena de março, né, Mercúrio vai começar a tocar os pontos que ele fica retrógrado a partir do dia 1º de abril. Observe. Depois, entre o dia 5 de agosto e 28 de agosto, a outra retrogradação de Mercúrio acontece aqui entre Virgem e Leão. Até que nos primeiros graus de Virgem, Mercúrio vai andar até o 4º grau de Virgem e daí já volta para Leão. Aqui tem uma conexão de casa 11, que são redes, pessoas, contatos, organizações, sindicatos, um papel mais social, conhecidos, né? Aqueles conhecidos mais gerais, aqueles grupos que se reúnem por atividades afins, a turma da academia, a turma da astrologia, a turma da pós, a turma do mestrado, as turmas, né, que você tem, as diversas turmas que você pode ter na sua vida, dentro do seu contexto. E também os benefícios da carreira, inclusive o seu salário, né? O salário que você ganha como fruto dessa casa 10. E tem uma conexão aqui com casa 10. Então, objetivos de longo prazo, o legado, onde você deseja chegar, as conquistas, a carreira, a imagem que você projeta para as pessoas, como o público enxerga você, né? Tem a conexão aqui com casa 10, sempre conectado com a posição onde você tem o Sol. Então, aqui é interessante porque o que que já vem acontecendo e mudando dentro dessa percepção para você, desde a retrogradação de Vênus que aconteceu ali entre julho e setembro do ano passado? Como é que estão os teus resultados?
O que você precisa ainda medir, ajustar, mudar? Aqui, Júpiter já vai estar em Gêmeos, né? A gente está falando de agosto, então Júpiter já vai estar em Gêmeos e durante essa retrogradação também vai acontecer a quadratura aqui com a área 5. Então, perceba que é um período de atenção, sim, para as questões de Júpiter e para as questões de Mercúrio, que ambos não estarão no seu passo normal e Júpiter ainda está numa debilidade. Então, observe, né? Pode ser um momento um pouquinho mais tenso, mas que podem trazer resultados interessantes, até porque se você já vem desenvolvendo algo. Bom, depois, o último Mercúrio retrógrado de 2024 acontece entre o dia 25 de novembro e 15 de dezembro, pegando aqui essa área de Sagitário. Bom, tem uma conexão com Júpiter de novo, né? Porque Júpiter comanda essa área de Sagitário, e Mercúrio vai estar passando aqui, e Mercúrio comanda Gêmeos, e aí pega justamente o seu eixo financeiro. Então, aqui são diretamente recursos pessoais, o seu dinheiro, casa 2, também o metabolismo, como você trata o seu corpo. Lembra que você já vai ser convidada a entender o que está acontecendo com a sua saúde, se os seus exames estão em dia, se a rotina que você está, de repente, tendo hoje para você é a rotina mais adequada para os resultados que você quer, porque às vezes você está com foco muito assim no trabalho e esquece que quem trabalha tem que ter uma boa saúde física, mental e emocional para ter melhores resultados. Então, atenção para essas questões que ficam mais evidentes para você em 2024. Lembra do que eu falei também lá no início do vídeo, da conexão da casa 5 aqui com a casa 2? Então, aqui, né, tem uma atenção que se volta para a questão financeira. Como é que você está administrando? O que precisou mudar? Houve alguma mudança de patamar que refletiu de forma direta no teu resultado? Ou seja, ou mudança de patamar pode ser para cima, tipo um ganho, e daí como é que você vai administrar isso? Ou alguma perda, e como você vai administrar isso? E aqui tem uma questão de mutabilidade. Sagitário é fogo mutável. Então, tem que usar sim uma capacidade de fazer ajustes a partir de informações, porque tem uma conexão com Mercúrio, mas ao mesmo tempo, cuidado para não confiar demais em verdades absolutas. É ter jogo de cintura, mas mais uma vez, saber qual é a música que você está dançando aqui na questão financeira, ou se tem uma conexão com o seu corpo também, né? Porque a casa 2 também pode ser o metabolismo, pode ser a questão da nutrição. Lembra que é um ponto que já foi bem estimulado aqui na primeira retrogradação de Mercúrio, lá entre dia 1º e 25 de abril. Além disso, tem os eclipses de 2024 que vão cair justamente ó, nas casas 6 e 12 do seu mapa. Os eclipses, eles sempre acontecem, né, quando o nó do norte, o nó do sul, que é a cabeça e a cauda do dragão, eles estão num ponto específico, de distância ali entre Sol e Lua. Não vou falar sobre isso tecnicamente, eu tenho um vídeo que eu falo sobre eclipses aqui no canal, vou deixar o link para você assistir se você tiver interesse. Mas os nodos são sempre esse ponto de marcação dos eclipses, eles são cálculos matemáticos. Então, dentro de uma visão coletiva, eles são ligados ao destino do planeta, por isso que eclipses geralmente trazem acontecimentos um pouco mais tensos, especialmente nas áreas, né, onde eles são visíveis. Ao mesmo tempo, dentro de uma visão mais individual, o nó do norte, a área onde pega o nó do norte no nosso mapa, nos eclipses, ela indica onde que está a situação ou a questão que vai apontar para o nosso crescimento, para a importância de traçar uma nova rota, uma direção que às vezes a gente pode ser um pouquinho mais resistente, porque não é algo que a gente está habituado a fazer, enquanto o nó do sul é aquilo que a gente já faz com segurança, que a gente já faz mais habituado, que, né, a gente faz com o pé nas costas. Então, aqui no seu mapa, o nó do norte em Áries cai na casa 6 e o nó do sul cai em Libra na casa 12. Bom, é chegada a hora, então, o momento de deixar alguma desculpa para trás de questões ligadas à casa 12, a traumas, padrões, questões ligadas ao passado, às vezes uma questão mais, né, inconsciente, e focar na tua atitude, no teu dia a dia, no que você pode fazer hoje e agora. Ok, aconteceu, mas o que eu faço com isso hoje?
a vida, o cotidiano, a casa 6 vão estar chamando você. Então, a saúde, os hábitos, a rotina, os exames, o check-up, aquilo que precisa ser feito para abraçar mais a responsabilidade do dia a dia e deixar muitas vezes aquele isolamento confortável, aquela desculpa que você utiliza para ficar na sua bolha, na sua zona de conforto, abandonar essas rotas de fuga que podem aparecer, de escapismos, de vícios, que pode ser até um vício em rede social, por exemplo, e encarar o dia a dia, encarar o que depende de você. E aí, isso trazendo cada vez mais, né, você conquistando cada vez mais a sua autonomia, a sua independência, uma capacidade de liderar a própria rotina, a própria vida, e parar de se esconder quando o sapato aperta. Eu sei que não é fácil, né? Mas lembra que o processo dos eclipses, eles não vão trazer uma clareza imediata. Então, as situações, elas começam a aparecer, especialmente na semana anterior e posterior também do eclipse, e começa daí a ter o tom do caminho dessas áreas no teu mapa. Claro que aqui eu estou trazendo com um foco mais geral, né? Falando sobre conceitos aqui de casa 6 e casa 12. Mas as conexões que você vai fazer e como você vai trabalhar essa questão da sua autonomia, do seu dia a dia, e abandonar talvez questões aqui que esse isolamento, ou questões que podem trazer você para repetir padrões antigos, ou usar até padrões como desculpas para não assumir alguma responsabilidade maior sobre o seu contexto, sobre a sua vida, está relacionado às posições de Marte e Vênus no seu mapa, né? Então, aqui eu estou falando de maneira geral. Mas não se assuste, não é? Você já passou por eclipses na casa 1 e 7. Então, agora, casa 6 e 12 depois de ter quebrado alguns padrões e ter trazido muita, talvez, uma questão de desapego em algumas áreas da vida importantes para você, sacudido mesmo com questões estruturais para você, é hora de abraçar como que você pode construir uma vida nova, uma rota nova com mais autonomia e mais independência, ok? Bom, as datas dos eclipses. Então, no dia 25 de março acontece um lunar, que é a lua cheia de Libra, onde as questões que começaram a aparecer ali naquele eclipse do dia 14 de outubro ficam mais claras. O que é preciso desapegar, soltar, que não faz mais parte do seu momento em relação à casa 12. E depois, no dia 8 de abril, tem um solar em Áries, que vai ser a lua nova de Áries. Então, é aquele empurrão aqui na sua casa 6, deixa eu só limpar aqui, tá muito riscado. Esse empurrão que você vai ter aqui na sua casa 6, justamente para assumir a sua rotina como parte do caminho que você, para você chegar onde você quer. Porque uma coisa interessante da casa 6, ela é uma casa naturalmente mais tensa, né? Ela não faz aspecto com o ascendente, então a gente não enxerga o que a gente tem na casa 6, né? Ela não faz aspecto com o ascendente. Por isso que a doença, né? A casa 1 é o ascendente, a casa 6 é a saúde e a doença. A doença se instala quando a gente não está dando atenção para o corpo, mas o corpo aqui não enxerga o que está acontecendo na rotina na casa 6. Então é interessante, né? Esse tipo de. Eu não tenho especialidade em astrologia médica, mas é um campo interessante de entender e de estudar. Bom, ao mesmo tempo, tem uma coisa bacana da casa 6, por quê? Porque ela faz um trígono com a casa 10. Então, a casa 6 é toda aquela rotina, todo aquele dia a dia, tudo que você faz ali de maneira sistemática que ajuda você a atingir os seus objetivos de longo prazo, que ajuda você a chegar aqui nesse topo, né, do mapa, né, na questão de visibilidade e reconhecimento que a casa 10 traz para você. E às vezes a gente menospreza essas atividades mais rotineiras porque elas são realmente maçantes, são cansativas, são chatas. Mas aqui, como tem uma questão ligada a Áries, quando você abraçar essa autonomia de maneira estratégica, porque Marte comanda tanto o teu ascendente quanto essa casa 6 aqui, você consegue chegar, né, nos seus objetivos mais altos. Mas é uma questão de abraçar realmente, né, essa autonomia, essa independência, essa coragem, né, de assumir os BOs do dia a dia e tomar eles como seus, né? Não delegar eles para ninguém mais. Bom, no dia 17 de setembro vai ter um eclipse lunar em Peixes, que vai dar um gostinho aqui de 2025, e depois no dia, deixa eu só ver aqui, 2 de outubro vai ter mais um eclipse solar em Libra, novamente na casa 12. Bom,
E também em 2024 você vai ter Marte retrógrado. Ele já ficou retrógrado lá em 2022 em Gêmeos, depois 2023 foi a vez de Vênus retrógrada e agora é Marte de novo, sendo que Marte é importante dentro do seu mapa, que não só comanda o seu ascendente, como também essa área aqui que vai estar muito em evidência. Bom, dessa vez a retrogradação, ela acontece aqui nessa área de Leão, Marte vai estar em Leão e vai voltar aqui para a área de Câncer. Então, começa no dia 6 de dezembro de 2024 e termina lá no dia 23 de fevereiro de 2025 em Câncer. Aqui são questões, sim, conectadas aos teus objetivos, carreira, visibilidade, reconhecimento, com esse conhecimento mais amplo aqui de Casa 9. Às vezes, pode ser até mesmo uma situação que você percebe vontade de aprofundar algum estudo que é importante para você, porque lembra que Marte comanda o seu ascendente, então a tua motivação. E também a casa 6, que é a forma como você executa o seu trabalho, a sua rotina, que vai estar bem estimulada esse ano. Então, às vezes, pode ser aquele momento assim que cai uma ficha e você pensa: ahá, aqui está uma coisa que eu gostaria de fazer, ou que se eu fizesse, assumisse, abraçasse, ela pode me ajudar a chegar no lugar onde eu quero, né? Ela pode me ajudar a sobreviver a esse ano de muita mudança que vai ser 2024. Bom, lembra apenas que numa retrogradação o planeta não está no seu passo normal, então algumas questões podem desacelerar sim, mas justamente para você fazer o que faz o melhor, né? Observar e adaptar a sua estratégia. Então, essa é uma questão importante que acontece já lá no finalzinho, no apagar das luzes de 2024 para 2025. Bom, essas são as previsões feitas com foco no ascendente, lembrando que no seu mapa existem outros fatores, outras conexões que vão dar o desenvolvimento do seu ano. Aqui são hipóteses gerais, com base nos principais movimentos astrológicos de 2024. Não é igual para todo mundo que tem um ascendente em Escorpião, porque nada, nada, nada substitui uma leitura que respeita a tua individualidade astrológica. Então, aproveite, deixe seu comentário, envie para os amigos que têm ascendente em Escorpião e no próximo vídeo eu vou falar das previsões gerais para quem tem ascendente em Sagitário. Até lá!